Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre a Shiba Inu. Shiba Inu que 2021, que foi o ano que bateu o seu topo histórico em 0,4088, subiu 1.237% do patamar de preço que está nesse momento. A Shiba está em um grande suporte que mostra, pessoal, que ninguém quer vender Shiba Inu depois desse preço. E daí teve uma retomada muito forte em 2021, batendo o seu topo histórico e tendo uma valorização de 1.237%. O Satoshi Kusama, pessoal, que é o líder de Shiba Inu, ele reagiu a essa matéria depois de quase 3 meses fora das suas redes sociais oficiais. Eu vou mostrar para vocês então esse patamar de suporte e também a valorização que pode acontecer, né? Esse contexto histórico desde 2021 que apoia então essa análise que sugere que Shiba Inu pode explodir a partir deste preço, ao testar novamente uma área de suporte crucial, aquele suporte que bate ali e tem uma retomada de preço, né? Então mostra que os investidores de Shiba Inu não querem vender neste preço que está. Após atingir, né, a máxima de 0,5095 na semana passada, o Shiba Inu voltou a sofrer uma rejeição de preço, impulsionado também pelo BTC, né, que teve uma queda forte, e essa mudança de momento fez com que o preço recuasse 12,3%, fechando então a semana 0,5083 naquele suporte. Essencialmente, o Shiba Inu não conseguiu consolidar os ganhos que teve de 6,6%, que representou seu primeiro candle semanal positivo depois de 5 semanas. Teve 5 semanas de queda e uma semana positivo. O analista, né, o Crypto Patel, ele destacou que o fechamento do mercado levou o token de volta ao mega suporte, né, como eles dizem, entre 0.408508 e 0.506. Curiosamente, ele sugeriu que isso poderia ser um sinal de alta para o chip, citando esse contexto histórico que vem lá de 2021. Ele observou especificamente que a criptomoeda, que se tornou um meme, teve uma valorização significativa a partir dessa zona em cada reteste, sugerindo que um resultado semelhante poderia ocorrer nesse reteste que aconteceu na faixa, né, desse mega suporte de 0.508 e 506. Um gráfico, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, forneceu essa perspectiva adicional sobre a importância desse nível para a tendência de Shiba Inu. O token, né, Shiba, testou novamente o suporte entre 0.508 e 506 lá em julho de 2021 e consolidou-se nessa área por mês. No entanto, acabou rompendo no início de outubro, né, aonde teve aquela valorização fantástica de 1.237% até atingir a sua máxima histórica de 0,4088. E nesse gráfico, pessoal, ele mostra, né, essa valorização que teve. Olha esse suporte aqui, pessoal, que está em verde, que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, ó, esse gráfico, para vocês verem, ó. Bateu no suporte depois ali do seu lançamento, né? Daí teve aquela alta forte de 1.237%, batendo o topo histórico. Depois ele voltou nesse suporte crucial, teve mais uma alta aqui, pessoal, que resultou em 128%. Depois teve uma outra alta forte em 574%, sempre voltando nessa faixa de suporte entre 0,506 e 508. E depois, pessoal, aconteceu novamente, né, dele ter essa área atingida de suporte, que é o que realmente estamos testando nesse momento.
testando esse grande suporte, né, podemos ver aí a menor valorização que teve, né, pessoal, que foi de 574% e podendo buscar o topo histórico que seria 1.237%, né? Um evento semelhante ocorreu também em 2022, né? Como eu falei para vocês, o Shiba recuou até esse suporte, os compradores entraram em ação novamente, impulsionando o token para sua máxima de agosto de 2022, 0,4018, representando 152%. Então ele teve essa alta de 1.237%, 158%, que foi ali uma alta mais modesta, mas depois teve uma alta mais forte de mais de 500%, tá? Como ele mostra aqui, ó. Além disso, o Shiba Inu testou novamente a área em julho de 2023, especificamente após uma leve alta em direção a 0,4011 em agosto daquele ano e recuou para o suporte em outubro, resultando em uma alta de 575% até o preço máximo de 0,4045, aonde então ele bateu esses 575%, tá? Citando então esses dados históricos, né? Casos anteriores, o CryptoPatel apresentou 4 possíveis cenários de preço, né? Os alvos caso o cenário otimista se repita, né, como repetiu lá em 2021, né? Esses cenários, né, o Shiba Inu mantendo esse suporte então de 0,506 e 508. O primeiro é de uma alta a partir do limite inferior de suporte, né, que é o mínimo ali, 0,506, até a máxima, né, de dezembro de 2024, 0,4033, que poderia ter uma valorização então de 456%, tá, pessoal? Saindo ali da faixa menor para bater ali a alta que teve em dezembro de 2024, aonde, né, teve aquela alta forte depois das eleições dos Estados Unidos. A segunda meta é uma recuperação do seu menor preço de suporte para bater então o pico de 2021, que foi o topo histórico 0,4088, aonde poderia representar um aumento ainda maior de 1.375% em relação ao menor preço, então um aumento de 943% em relação ao preço, né, que varia o suporte 0,506 e 5,084. Então essa valorização, pessoal, poderia culminar de 943% a 1.375%, né? E o terceiro e o quarto cenário se concretizarão se o SHIB subir a partir do suporte de 0,408, igual aconteceu lá em 2021, tá? Batendo então uma alta, né, de 470%, aonde levaria o preço a 0,4045, tá? Eliminando um zero e chegando na metade do valor do seu topo histórico, tá? Enquanto a tendência de alta para sua máxima histórica pode resultar em 0,4088, aí cresceria, né? Representaria um aumento de 1.006%. Tudo, pessoal, dando dados históricos que aconteceu lá no ano de 2021, quando aconteceu essa alta de 1.237%. E daí, pessoal, veio o líder ali, né, que é o Kusama, né, depois de vários meses fora, né? Como vocês podem ver aqui, ó, Shiba Inu, o líder Kusama, retorna às redes sociais enquanto a atividade das baleias atinge níveis históricos. Essas baleias, pessoal, que no vídeo de ontem eu coloquei que elas movimentaram 8 trilhões de tokens ali nas últimas semanas, para vocês terem uma ideia, tá? E ele ressurgiu ali nas redes sociais depois de 3 meses, tá? Dando ênfase, compartilhando aqui o que a Lucy colocou no X no dia 8 de dezembro, aonde o Shiba Inu, né, então pode ter essa alta aí a partir do preço que está nesse momento, 1.237%, como aconteceu em 2021. E nessa ocasião aqui, pessoal, traduzindo aqui, né, o que ele falou, ele colocou aqui, então, boa, hora para falar, né? Limpar a garganta. Então ele ficou ali, então, 3 meses quase fora das redes sociais, viu essa publicação da Lucy sobre, né, o preço estar batendo no seu maior suporte e que pode culminar em valorização de mais de 500%, podendo chegar a 1.300%. Então, Satoshi Kusama retornando às redes sociais. E o que você acha, pessoal? Será que esse patamar de valorização de 1.237% que aconteceu em 2021, batendo no mesmo suporte, pode ter efeito esse ano de 2025, 2026? Escrevam aí no comentário. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.